Quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias na carta que Paulo escreve aos Gálatas. E nós vamos estar falando hoje sobre o Evangelho inegociável. Eu quero estar abordando com os irmãos uma situação que aconteceu no tempo de Paulo e que nós temos visto essa mesma situação se repetir no nosso contexto de hoje, dessa geração. E a palavra de Deus, queridos, ela foi preparada com muito carinho, muita especialidade para a igreja, para todos os tempos. E hoje, como nós estamos vivendo um momento em que os dias se aproximam para a manifestação do anticristo, o mundo, a sociedade está sendo preparada para a manifestação desse anticristo. Então nós precisamos ficar atentos, porque falsas doutrinas estão surgindo, muita coisa está acontecendo, e nós precisamos ficar alerta para todos esses eventos que têm ocorrido e que para muitos têm passado desapercebido. E a minha função, a minha responsabilidade, o meu compromisso com a igreja, pastorear a igreja, para que a igreja entenda, para conduzir a igreja ao entendimento, à compreensão, para que ninguém se perca, para que ninguém se envolva em coisas erradas, em sutilezas de sugestões, de doutrinas deste mundo e acabe perdendo a salvação, acabe se desviando do caminho e seja reprovado. Então, vamos estar lendo então, deixa eu abrir aqui, Gálatas 1, capítulo 1, verso de 6 a 9. Gálatas 6, ou seja, Gálatas 1, 6 a 9, tá? Amém, glória a Deus. Vamos lá. Diz assim: admiro-me que vocês, ele escrevendo aos Gálatas, aos irmãos que estavam na igreja da Galácia, tá bom, daquela cidade. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça em Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que já se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de nenhuma forma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes: se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Acaso estou tentando, aí eu quero completar com o versículo 10. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Senhor, nós estamos reunidos neste lugar, já prestamos culto, adoração, já te louvamos, Senhor Deus, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, mas agora, Senhor, também precisamos receber da Tua palavra, Senhor, o entendimento, a compreensão, a edificação, para consolidar a fé, Senhor Deus, que recebemos de Ti também. Pela graça em Cristo Jesus, nós, Senhor Deus, estamos aqui reunidos, esse é o objetivo, é o propósito pelo qual nos fazemos presente neste lugar, para, Senhor Deus, Te prestar culto e para receber a instrução, que nos auxilia num caminhar que seja agradável a Ti, para que possamos replicar o bom desejo, o bom agrado, o bom perfume que Cristo exalou, ó Deus, estando sobre a terra, que estava naquele Calvário, que se entregou ali, Senhor, em nosso lugar, esse bom perfume que tanto Te agradou, Senhor, nós queremos também exalar, Senhor Deus, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, no nosso viver, que seja o nosso viver semelhante ao de Cristo Jesus, porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não mais vivamos nós, mas Cristo vive em nós. Aleluia. Por isso nós agradecemos pela Tua palavra que nos auxilia nessa caminhada, para nos encontrarmos com o Senhor naquele grande e maravilhoso dia. Abençoa a Tua igreja, Senhor, fala os nossos corações, testifica a Tua verdade, é o que nós te pedimos, já agradecidos o nome santo e precioso daquele que é o amado da nossa alma, Jesus. Amém. Poder sentar, queridos.
Queridos, eu me senti muito movido a falar com os amados irmãos acerca dessa palavra sobre a Bíblia, sobre a importância de entendermos, porque quando a gente estuda a Bíblia, queridos, a minha preocupação da igreja estudar a palavra é porque, queridos, quando nós estudamos a Bíblia, presta atenção, quando nós lemos, estudamos, conhecemos a palavra, não é de característica humana, mas uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus que nos conduz ao entendimento universal, global, da vontade de Deus com a humanidade, principalmente com a igreja. Eu entendo claramente o propósito que Deus tem com a minha vida. Eu entendo claramente o que Deus espera de mim. Agora que me converti e ainda continuo nessa vida, vivendo, agora não mais pertencendo a este mundo, mas agora fazendo parte, sendo cidadão, sendo cidadão, co-cidadão do reino de Deus em Cristo, co-herdeiro com Cristo Jesus. Então, queridos, e o diabo sabe disso, o mundo sabe disso. Então, uma vez que eles dizem, puxa vida, fulano se entregou para Jesus, perdi. Não, o diabo não pensa assim. O diabo não pensa assim. Poxa vida, investi tanto na vida do João, poxa, o João aceitou Jesus, perdi ele. Não, o diabo não pensa assim não. É assim, pô, acho que quer dizer que o João me traiu, né, aceitou Jesus, mas tudo bem, não tem problema não, vou continuar investindo em você. O diabo continua investindo, querido, em mentiras, em farsas, em enganos. E o maior trunfo dele é exatamente quando nós damos ferramentas na mão do diabo. Quando nós mesmos é que colocamos as ferramentas na mão dele para que ele trabalhe uma obra maligna de mentira na nossa vida, na nossa mente principalmente. 2 Coríntios 4:3 fala que o Deus deste, sempre menciona esse versículo, né? Eu acho tremendo, porque ele expressa uma verdade. Ele fala o seguinte, né? Paulo explica aos Coríntios, na segunda carta, que ele fala, o Deus deste século, Satanás, enganou o entendimento dos incrédulos. Enganou, confundiu, trapaceou o entendimento do incrédulo, para que não lhes resplandeça a glória de Deus, que é Cristo Jesus justo. Só que esse engano, essa mentira, essa distorção, não está mais somente sobre os incrédulos. Essa mentira tem entrado dentro da igreja. Essa falsidade, essa mentira enganosa, sutil, ela tem invadido as nossas igrejas. E por que isso? Porque a igreja, queridos, deixou de estudar a Bíblia. A igreja deixou de ler a Bíblia. A igreja deixou de orar. A igreja baixou suas guardas. Deixou de lado as armas que Deus deu de poder, de autoridade. Aposentou, jogou no baú. São poucos hoje que têm o compromisso de ler a Bíblia todos os dias. Eu não vou pedir que ninguém levante a mão aqui, eu não quero constranger ninguém. Mas são poucos que têm o compromisso de ler a Bíblia todo dia, que estudam a Bíblia, que reúnem sua família para estudar a palavra, que oram. Diante desse comportamento, dessas atitudes, queridos, o diabo só ganha na vida da igreja. Ele só consegue avançar na vida da igreja. Mas ele não quer assustar ninguém, ele quer chegar mansinho. Ele quer chegar de uma forma que ninguém perceba, muito sutil, para que ninguém se assuste. O diabo ele não vai se apresentar para você de chifre, rabo, cuspindo fogo, não, tu vai ficar com medo, tu vai correr para quem? Para Deus. Mas ele quer chegar manso, amigo, suave, gentil, que era como aqueles judaizantes, que já estavam entrando na Galácia, trazendo mentiras, dizendo ser apóstolos, dizendo ser de Cristo. Olha, poxa, de Cristo, então você atenta logo para ouvir. Não, eu sou de Jesus, eu sou apóstolo de Cristo. Então vamos ouvir. E as pessoas acabavam sendo enganadas, estavam se desviando. Por isso que Paulo se preocupou muito
quando ele diz, muito me admira, vocês que estão sendo enganados e tão depressa estão saindo fora daquilo que vos ensinei, daquilo que eu apresentei para vocês. Por quê, queridos? Porque eles não estavam e não conheciam e haviam esquecido daquilo que Paulo havia explicado. Eu trouxe uma ilustração que muito interessante. O tema central, queridos, é a defesa da verdade contra essas distorções que o mundo tem apresentado. E eu trouxe uma ilustração que achei muito interessante, que é sobre o teste do dinheiro verdadeiro e falso. Os bancários que são responsáveis por analisar o dinheiro falso, na casa, no Banco Central e nos bancos mesmos, principalmente os caixas, eles são treinados para identificar uma cédula falsa. E o que me chama a atenção na ilustração é que os bancários, eles não têm à mão o dinheiro falso. Eles convivem, presta atenção nisso, me chamou muita atenção essa ilustração. Eles convivem todos os dias, todo momento, conferindo notas verdadeiras. É um sinal, uma transparência, uma cor, um peso. Todos os dias eles estão em contato com a nota verdadeira. Quando eles se deparam com uma nota falsa, eles sentem imediatamente. Eles batem o olho e já sabem, essa nota é falsa. Porque eles não aprenderam a conviver com nota falsa, assim com nota verdadeira. Então qualquer nota que aparece fora disso, fora dessa discrepância, com a discrepância, com algo que eles não estão acostumados, eles já logo identificam e já rejeitam. Assim também, queridos, somos nós, quando nós estamos em contato com a verdade de Deus, com a palavra de Deus. Quando você ouve uma mentira, quando você ouve, peraí, isso aí não está batendo bem, isso está esquisito, isso aí não é bem isso que eu tenho lido na palavra, e imediatamente você rejeita. Então o que eu coloquei aqui? Eu coloquei o seguinte: o perigo da distorção. Eu botei assim, queridos, Paulo dizendo: estou maravilhado que tão depressa passasseis. O erro se instala na negligência. Aqueles irmãos da Galácia, eles estavam negligentes porque eles passaram a ouvir homens e pessoas que se intitulavam apóstolos de Cristo, e por causa de títulos, eles estavam dando ouvido e fazendo valer, confirmando, ou seja, validando essa palavra enganosa, distorcida acerca daquilo que Paulo havia ensinado, aquilo que Paulo já havia instruído a eles anos para trás. Então aqueles irmãos da Galácia, simplesmente eles estavam olhando a títulos, olhando homens, e não conferindo o que estava sendo ensinado, como hoje. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você: se você tem esse hábito, eu vou pedir a você, porque você fique mais atento. Tem muita gente que fica tentando aí, ouvindo aí pastor famoso, irmãos famoso. Queridos, sai fora. Se você guardar a mensagem que se prega nesse culto durante a semana, você vai ser alimentado. Se você colocar em prática o que aqui está sendo ensinado, passado para você, se você tiver o cuidado de você ouvir e colocar em prática, a sua vida vai ser abençoada. Eu falo isso, querido, sabe por quê? Porque tem muita gente aí de nome renomado que está falando besteira, que está falando coisa fora da palavra, mas porque tem título, porque tem conhecimento, porque, mas é o pastor fulano, porque eu vou... Irmãos, você não conhece essa pessoa, você só vê a pessoa pelo vídeo. Tem gente que já chegou perto de mim: pastor, o pastor fulano, eu falei assim, sabe o que acontece? Eu falei: deixa eu te perguntar uma coisa, pede esse pastor para pastorear você, pede para te pastorear, pergunta se ele te conhece, pergunta se ele ora pela tua vida, pergunta se você, um dia que você precisar de um socorro, se ele vai vir lá do Rio de Janeiro, São Paulo, seja onde for, para prestar a você socorro. A pessoa ficou murchinha. As pessoas, queridos, querem validar
pessoas que estão distantes, que não sabem nem que ela existe, e quer assumir, quer serem pastoreadas por aqueles que nem as conhecem, e isso é uma característica do mundo moderno. Pessoas que têm aí seus sites, seus Instagrams, seus Facebook, está pastoreando milhões de pessoas, seguidores, e vão falando um monte de... Porque o segredo, queridos, que eles incitam, que eles falam, você tem que lançar conteúdo para chamar a atenção. Então eles começam a fazer um monte de coisa. Eles querem, agora eu vou vendo às vezes o Instagram, e às vezes vem aparecendo para mim, como a gente pesquisa muito isso, aparecem umas coisas. Tem um camarada aí que surgiu aí falando uns negócios, querendo trazer novidade, coisa nova. Até comentei isso aqui na terça-feira. O camarada dizendo que Adão, ele foi criado, ele e Eva foi criados juntos, que era um colado no outro, e que Deus separou, que aquele negócio da expressão da costela, não quer dizer que a costela, mas o lado. Peraí, tenha paciência, olha que absurdo. Então Deus fez uma bestialidade. Como é que vai fazer um ser humano de duas cabeças, de dois lados, colado, um siamês? Isso é uma aberração, cara. Aí Deus vai lá, tirei, separei. Que isso, queridos? Então tem umas loucuras, e tem gente ainda que eu fui ver nos comentários, olha que coisa, não sabia que tu não lê a Bíblia, ô besta. Não lê a Bíblia. Lê a Bíblia. A palavra de Deus é clara. É muito clara, queridos. Muito clara. Mas tem gente que fica criando conteúdo para chamar a atenção. Então, meu amado, minha amada, tome muito cuidado. Se você não tem uma vida prática de leitura, de conhecimento da sã doutrina, não ouça. Não receba. Porque você vai ser enganado, você vai ser iludido, você vai ser enrolado. Entende? Por quê? Porque as pessoas não compreendem. Tem uma seita que anda na rua aí, domingo, sábado, recolhendo gente. Sabe como é que eles estão crescendo? De crente que não vai à escola dominical. Eu fui visitar uma pessoa que ela deixou de vir aqui no tempo da pandemia. Quando foi visitar, pastor, não, estou recebendo uma visita de um pessoal aí que tem vindo me dar estudo bíblico. Eu disse, estudo bíblico? Mas tinha estudo bíblico na igreja, você não ia? Mas é na minha casa. Eu aprendi muito de coisa. O que você aprendeu? O que você aprendeu? Aprendeu que a Bíblia, que Jesus não é Deus? É isso que você aprendeu? Você aprendeu que o Espírito Santo é uma força, não é uma pessoa? É isso que você aprendeu? Muito bem. São mentiras, queridos. Aí, essa gente que não estuda a Bíblia, que recebe, que quer aprender, mas não tem a disponibilidade de vir na igreja, aprender na sua igreja, aprender com o seu pastor, tirar as suas dúvidas ali, compreender a verdade espiritual, aquilo que a palavra de Deus ensina, fica à mercê dessa gente que simplesmente querem entrar nas casas e roubar as pessoas com falsos ensinos. Por isso que Paulo exorta a tais pessoas, ele fala mais na frente, nem recebeis em vossas casas. Olha só, olha como é que a coisa é tão contextualizada. Bateu na porta da sua casa, não traz a sã doutrina, nem receba. Muito obrigado, boa tarde, boa noite, tchau, tchau, tchau. Nem receba. Porque se você não estiver preparado, você vai ser enrolado. Em alguns pontos eu acho interessante os católicos. Por quê? Porque chega um pessoal desse aí, eles não conhecem nada também, né? Conhecem nada também. Mas falou que Deus não pode ser chamado de Deus, tem que ser outro nome. Jesus não é Deus, e o Espírito Santo não é uma pessoa. O católico não entende nada, mas sabe que isso é base, né? Não, olha só, tchau, tchau, tchau. Eles não querem nem saber nada, porque eles não sabem, então não querem discutir por quê, mas sabe que isso é ensinado. Então eles não querem nem aceitar. Mas o crente que muitas vezes não vai à escola dominical, é mesmo, eu não sabia, olha que eu jurava que Jesus era Deus. Olha que coisa, olha, eu não sabia que o Espírito Santo era uma força, não era uma pessoa. Tome cuidado, queridos, tome cuidado. Os mesmos judaizantes que andavam no tempo de Paulo, trazendo engano, trazendo mentira, são os mesmos que andam hoje, fazendo a mesma coisa, distorcendo o verdadeiro evangelho.
o verdadeiro evangelho puro, santo e verdadeiro. Vamos lá. Segundo ponto, consequência disso, né? E o que eu quero só encerrar nesse primeiro ponto, a estratégia da sutileza, né? Eu coloquei aqui a estratégia. O texto diz que alguns queriam, né? Então, perverter não significa necessariamente criar uma religião nova, do zero, mas adicionar, distorcer ou subtrair. Entenderam? Então a pessoa chega, ela não quer criar nada novo, ela quer apenas o quê? Trazer uma distorção ou omitir alguma coisa para poder implantar uma nova doutrina, para trazer uma nova doutrina. Isso é muito perigoso, muito. O segundo ponto, a gravidade desse erro. Isso me chamou a atenção. Ele fala aqui, queridos, em Gálatas 8, 9, ele diz assim, 8 e 9, presta atenção: que sejam amaldiçoado qualquer um, inclusive nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas, diferentes das que nós lhes anunciamos. Amaldiçoado, em alguns termos aí, anátema, quer dizer amaldiçoado. Amaldiçoado quer dizer destinado à perdição. Amaldiçoado nesse contexto bíblico quer dizer destinado à perdição. Sabe por quê? Porque distorce a verdade de Deus. Deus zela pela sua palavra, Ele tem zelo pela sua palavra, Ele é fiel na sua palavra. O Senhor não barganha com a sua palavra, com a sua verdade. É assim, sim, não, não, é ou não é, não tem meio termo, dessa forma, por essa. Não existe isso no Evangelho, ou é ou não é, é branco no preto. Acabou. Não tem jeito. Mas o que nós temos visto, que é a sutileza de muitas doutrinas que têm se infiltrado na igreja e encontrado espaço dentro das igrejas, queridos, para criar mentira. Para criar mentiras. Muitas coisas, dentro do nosso contexto, só algumas coisas para a gente poder entender um pouco melhor essa situação. Nós estamos aqui numa área onde um contexto aqui é um contexto muito forte de amaziamento, né? Muita gente vive amigado, vive amaziado, não se casaram. Por quê? Porque como é uma cidade à beira de estrada, vocês vão entender melhor. O contexto disso, há anos atrás, caminhoneiros que encontravam repouso, né, em algum lugar, ficavam aí com a carreta parada, com o caminhão parado em algum posto, e vinha na cidade, e nisso tudo acabava encontrando alguém, fazendo um contato com alguém e criava uma família fora da sua família. Era um estado de amaziamento. Casos que ele tinha, viajava, quando vinha, passava. Isso é algo mais normal. Isso a gente, em Petrópolis, há muitos anos atrás, a gente já conhecia Três Rios como lugar de prostíbulos. Petrópolis era conhecido, Três Rios era conhecido como Petrópolis, como lugar de prostíbulos, porque era uma cidade que ficava exatamente no eixo que liga ali. O eixo ali vai para o Rio, ele vai para São Paulo, ele vai para o sul, ele vai, né, o norte, centro-oeste. Então, queridos, é cultural. Assim como nós estudamos, os irmãos que estão aqui, nós estudamos que na igreja de Corinto, a cultura ali era de prostituição, porque existia ali o templo de Diana, ou o templo de Afrodite, que o culto dessa deusa era o sexo pelas profetisas, né, do templo. Eram mais de 1000 profetisas que ofereciam seus corpos aos marinheiros, às pessoas, para poderem adorar através do sexo a sua deusa, Diana, ou então Afrodite. Cultura. Aí nós estudamos aí semana passada, né, falando a respeito do véu, explicamos o porquê do véu, né, por que Paulo recomenda o véu. O véu, naquele tempo, era uma forma diferenciada de distinguir a mulher dessas profetisas, né, e da mulher que tinha um comprometimento com o marido, ou era uma moça de família, ou era uma mulher que estava ligada a uma autoridade de um homem, entende? Isso contextualizando hoje, vocês poderem entender, olha só como é muito importante você vir à escola, né, à escola bíblica. A mulher que deve se diferenciar de uma mulher que não tem compromisso a Deus com o seu corpo
e da mulher cristã que tem compromisso a Deus com o seu corpo. Uma mulher que tem um compromisso a Deus com o seu corpo, não vai ficar exibindo o seu corpo por aí com calça leg, com decote, salientando bumbum, coxa, ou seja o que for. Não pode. Como é que ela vai ser vista? Como uma cristã? Quando? Mas não mesmo. Nós estudamos isso, então isso é explicado, isso é a contextualização. É o que Paulo, naquele tempo não tinha calça leg. Não tinha. Hoje já tem. E agora estou inventando outras causas aí também, né? Se alegre. Tudo para sensualidade. E aí eu pesquisei hoje, né, dentro da palavra lascívia, o que significa a palavra lascívia? Dentro do contexto bíblico, dentro do contexto social e dentro do contexto jurídico. Então, dentro do contexto jurídico, eu encontrei uma lei que foi aprovada pelo STF, que diz o seguinte, que qualquer pessoa que ela expressa sensualidade, despertando desejo, ela é passivo de uma lei de condenação. Olha só. Agora você imagina se eu saísse denunciando tudo mulher que anda seminua na rua. Não é ter lugar para guardar tanta mulher, né? É complicado, né? Por isso, queridos, eu digo, a lei dos homens, de certo ponto, ela é até correta. Só que não há o quê? Não há a execução. Ela está lá escondida, eu nem sabia que isso existia, mas está lá, passivo. Entende? De multa e como é que é? De prisão, como é que é? De reclusão. Entendeu? Por causa disso. Então, amados, nós precisamos, em Cristo Jesus, entender o que a Bíblia está ensinando, porque ela não foi preparada só para os nossos irmãos há 12 mil anos atrás. Ela é verdadeira, é real, é autêntica, é atual, é precisa, é do dia de hoje, é para nossas vidas. É claro que nós temos que contextualizá-la, entender o propósito pelo qual foi escrito e aplicarmos isso para a nossa vida hoje. Então nós precisamos entender isso, porque a palavra de Deus tem esse propósito. A outra coisa, queridos, que eu quero já ir para o encerramento, o antídoto bíblico para isso. Qual é o antídoto bíblico apresentado para essa situação, para esses enganos? Exatamente, eu até coloquei aqui, ó. Vamos ler 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 3, 14, deixa eu ver se é isso mesmo, segunda carta ao Timóteo 3, 14 a 17, vamos lá. Gente, eu leio para mim que eu deu. Ah, está aqui? Tá, beleza, então, obrigado. Então vamos lá. Quanto a você, Paulo escrevendo a Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo que de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. 17. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 18. Acabou? Não, estou até o 17 só. Então, queridos, essa é a instrução que Paulo dá a Timóteo. O antídoto é a palavra. Observar a palavra é a importância. Eu quero chamar a irmã Silvinha, cadê a irmã Silvinha? Está ali. Eu pedi ela que ela desse um testemunho, porque ela falou aqui algo na terça-feira, me chamou muita atenção, eu fiquei muito feliz, e eu acho muito importante isso. Então eu queria que os irmãos ouvissem, né, o testemunho da nossa irmã, para vocês poderem entender a importância de nós conhecermos a palavra de Deus, né? A gente fala sobre tanta coisa no estudo bíblico, é tão gostoso, passa tão depressa,
mas que eu nem lembro quais palavras que eu usei na terça-feira. Mas, para mim, Deus realmente surpreende o nosso coração. Quando eu comecei a caminhar aqui na IBR, desde a primeira terça-feira que eu vim, eu sempre pedi aos irmãos mais próximos que orassem para que o Senhor me possibilitasse estar aqui estudando a palavra de Deus. Porque, apesar de eu ter crescido na igreja e tudo, eu me vejo como alguém com muita dificuldade, muita sede da palavra, mas muita dificuldade de entender. Eu gosto muito dessa preocupação que o pastor e os irmãos que ministram aqui às terças-feiras, de explicar o contexto, a cultura. Isso faz toda a diferença, porque às vezes as pessoas que não são cristãs, elas vêm perguntar algumas curiosidades, algumas situações, né? E a gente tem a obrigação de saber, porque nós somos, né, os representantes do Senhor aqui na terra. E eu tenho sido muito abençoada. E eu nunca vou esquecer o dia que o Senhor usou o pastor Nilo para profetizar sobre a minha vida, dizendo que Deus me daria essa oportunidade. E toda vez quando bate o cansaço na terça-feira, né, que a gente sai do trabalho, e a gente sempre é desafiado a ir para casa, tomar banho e dormir. Eu me lembro, o Espírito Santo sempre me traz à memória aquele dia em que foi profetizado e realmente Deus mudou o meu horário. E hoje eu tenho o privilégio de poder estar aqui participando, mesmo chegando atrasado. Eu consigo vir, porque eu venho numa correria muito grande. Mas o que eu quero dizer, irmãos? Quando a gente dá o primeiro passo, quando a gente se esforça, o Senhor honra a gente. A gente chega cansado, a gente chega com sono, mas a gente sai daqui sem aquele fardo que a gente chegou. E a palavra de Deus, ela produz isso no coração da gente, até mesmo em casa, quando a gente busca o Senhor. Porque é um desafio. A gente sempre vai ter um mundo de coisa para fazer. Mas quando a gente realmente dedica ao Senhor um tempo de qualidade, quando a gente faz um propósito, quando a gente jejua, quando a gente realmente consagra ao Senhor um tempo específico, existe realmente o que a palavra de Deus mesmo diz também, aquele descortinar dos olhos, aquele texto que você já ouviu tantas vezes, ali no seu secreto, o Espírito Santo dá um outro significado. A gente vai se aprofundando, a gente vai crescendo, e de muitas maneiras o Espírito Santo ele vai conduzindo a gente. Então, é isso que eu tenho vivido, e eu quero incentivar os irmãos a estarem aqui às terças-feiras, porque realmente Deus usa pessoas diferentes. Tem alguns irmãos que eu nem sei o nome ainda, mas que Deus tem usado para ministrar sobre a minha vida. Detalhes, às vezes coisas muito pequenas, que a gente pensa assim que nem é importante, mas quando a gente compartilha, né, pastor, a gente faz um ao outro crescer. Amém? Amém, glória a Deus, obrigado. Queridos, a importância de nós aprendermos, porque é através desse entendimento é que nós vamos conseguir detectar as mentiras, os enganos, aquilo que é ensinado até por pastores, queridos, até por pastores. Hoje nós temos uma gama muito grande de pastores aí que tem, de uma certa forma, trazido uma distorção. Vocês observam nesse texto que nós lemos, no final, eu fiz questão de ler o 10, porque fala assim, por acaso eu quero agradar a homens? Lembra que a gente leu essa parte? Paulo falando, eu quero agradar a homens. E o que nós temos visto hoje, para a abertura dessas mentiras, desses enganos, dessas falsas doutrinas que tem ensinado, são pastores que querem agradar homens. Tem medo, queridos, de falar a palavra de Deus, tem medo de confrontar a igreja, tem medo de pastorear a igreja, com medo de perder membro. Eu nunca tive medo de perder ninguém, queridos. Sabe por quê? Porque eu sei que aqueles que Deus me deu, foi esses mesmo, e a minha oração é igual a de Jesus, que o Senhor não me deixará perder aqueles que Ele tem me dado. Então, quem o Senhor me deu nesse rebanho, vocês que estão aqui, quem o Senhor me deu, faz parte desse rebanho. O Senhor chamou para estar nesse rebanho, para fazer parte dessa visão, dessa missão, desse trabalho, desse chamado.
porque essa igreja aqui nasceu no coração de Deus. A gente tem visto uma cultura nessa cidade, gente ficar correndo de igreja em igreja. Não está bem aqui, se aborrece, vai para outro lugar. Isso, entendeu? Não pode. Você está aqui, meu amado, você está aqui, você faz parte dessa família, você é membro desse corpo. Então você faz parte de tudo isso aqui. A visão dessa igreja é a sua visão, o chamado dessa igreja é o seu chamado. Aqueles que passaram, né, passaram pela gente, ficou com a gente um tempo e foi para outro lugar. Mas eu não tenho medo de perder ninguém, queridos, porque eu não sou chamado para agradar ninguém. Eu sou chamado para pastorear vidas, pastorear a igreja, para preparar a vida e conduzir a vida daqueles que o Senhor me deu para o reino de Deus. Porque uma coisa é você aceitar Jesus, ótimo, beleza, perfeito, isso não tem mérito nenhum nosso, é puramente de Deus, mas permanecer no caminho, aí depende de você, aí é esforço e trabalho seu, entendeu? Então vamos lá, para a última parte, o final, o antídoto, ficar firmes na sã doutrina, tá? A Bíblia é o filtro de repreensão e correção, tá? Quero ler com vocês Atos, bota para mim por favor que eu vou ver aqui, Atos 17:11, a Bíblia cita um grupo de pessoas, em Atos, quando Paulo chega na cidade de Bereia, e ele vai diretamente para a sinagoga, porque ele fazia sempre isso, ele chegava nas cidades, ele procurava as sinagogas e ia primeiramente anunciar o evangelho aos judeus, né, por respeito, por honra. Ele primeiramente, antes de ir para as praças, ele primeiramente ia para as sinagogas daquela cidade para apresentar Cristo segundo as promessas do Velho Testamento. E quando ele chega na cidade de Bereia, ali numa sinagoga, os irmãos que estavam ali frequentando, irmãos não, né, os judeus que estavam frequentando ali, eles ouviram com muita atenção tudo que Paulo estava falando. Então diz assim, ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque Tessalônica ele teve um confronto e teve que sair de lá correndo, que as pessoas não aceitaram e queriam bater nele, pois receberam a palavra com toda a avidez, né, com toda atenção, com toda, né, cuidado, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, queridos, o que nós entendemos aqui? O que o texto nos passa? Você recebe uma palavra, alguém fala alguma coisa, peraí, onde é que isso está escrito? Como está escrito? Alguém falou um versículo, está na Bíblia, um versículo. Mas, queridos, não pode se basear uma doutrina por um versículo, tem que ver o contexto, tem que às vezes ver o texto todo. Às vezes você tem que entender a Bíblia toda para entender por que aquilo foi dito, por que aquilo foi feito, por que Deus realizou tal coisa. Por isso a importância de nós conhecermos a palavra, queridos, é muito importante, porque ela vai nos conduzir ao caminho, à forma. As pessoas, hoje você já no lugar, e as pessoas vão dizer, não, isso não tem problema não, está quanto tempo você está junto? 40 anos, não, Deus já considerou normal, está ótimo. Você vai ouvir uma palavra dessa? Vai aceitar isso? Então Deus agora vai compactuar contra a palavra dele? E um grande problema, queridos, que muitos têm, eu tenho observado, é achar que Deus é bonzinho, é gente boa. Ele é gente boa, mas ele é justo na sua palavra. Muita gente pensa assim, não, eu vou chegar no céu, vou contar para Jesus o meu problema, ele vai entender. Ele vai entender que não deu para mim tomar essa posição, porque não tinha como, não podia, não tinha como. Eu tinha meu marido, eu tinha meu filho, eu tinha minha esposa, eu tinha o meu ambiente de trabalho, não tinha como. Se você pensa desse jeito, achando que Deus, ele vai quebrar teu galho, para começar que Deus não é macaco gordo, então ele não vai quebrar galho de ninguém. Você vai se decepcionar e feio, porque Deus zela pela a sua palavra. E aí, queridos, para encerrar essa parte, eu queria dizer para você o seguinte, para a gente poder entender, para me passar aqui umas perguntinhas, eu quero fazer, deixar umas palavras de reflexão. É muito importante nós entendermos o propósito de Deus com a igreja e com o ser humano.
Já expliquei isso, mas quero explicar de novo. Gosto de explicar isso para ficar isso bem compreendido para talvez alguns que não entenderam. Isso é algo que me incomodou muito tempo dentro da igreja, e eu pedi até pastores e ninguém conseguiu me explicar. Se enrolava, eu jogava para lá, e quando no final das contas não conseguia obter a resposta ou o entendimento. É muito difícil, muitas vezes, não sei com você, meu irmão, minha irmã, você fazer a conexão entre você ter os seus pecados perdoados e a morte de Jesus. É muito fácil falar, mas Jesus morreu pelos meus pecados. Tá, tudo bem, todo mundo sabe disso, todo cristão sabe disso. Mas como conectar, como juntar, como trazer na prática a ação dos meus pecados perdoados com o sacrifício de Deus? Porque foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que morreu, mas como essa morte de Jesus, ela age na absorção dos meus pecados. É importante entendermos, queridos, que muitos não compreendem isso, e por muito não compreender essa parte, não consegue viver uma vida que agrada a Deus. Vive sempre uma vida capenga, sempre se rastejando, sempre mancando no Evangelho. Quando Cristo morre por obediência, é o segredo. O que Deus quer restaurar no homem é a obediência. Por quê? Lá em Gênesis, o que separou o homem de Deus foi a desobediência. Então Deus agora trabalha na humanidade para que em Cristo Jesus Ele traga o homem pela obediência. Então quando você aceita Jesus, esse é um ponto, Cristo, que eu não posso negociar. Esse negócio de dizer, você que está aqui, que você quer sua casa abençoada, você que quer seu lar restaurado, você que quer sua saúde restaurada, você quer seu emprego de volta, você quer, vem aqui para aceitar Jesus. Eu não faço isso, porque isso é negociar com a salvação. Salvação não é isso. Salvação é eu entender que Cristo morreu pelos meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados que levou Jesus ao Calvário. Eu estou disposto a aceitar Jesus na minha vida, na sua obediência, para viver uma vida de obediência. É isso aí, isso é salvação. A partir desse momento, eu procuro viver uma vida pautada na palavra de Deus. Por que eu digo isso? Porque tem muita gente que, de certa forma, vai à frente, aceita Jesus, mas continua vivendo o pecado. Continua vivendo o pecado. Continua cometendo os mesmos erros, não mudou nada. Só passou a frequentar uma igreja evangélica. E hoje eu estava pensando nisso, me lembrei do caso da Andréia lá, Andréia e o Naldo lá. Eu fico muito feliz porque, quando nós explicamos, o problema, o caso da Andréia, ela tomou uma decisão imediata. Coitado, o Naldo, Naldo? Naldo se viu doido com a Andréia. Por quê? Porque ela foi positiva, ela foi ali, não quero mais saber disso aqui, não quero mais. E se posicionou, porque ela entendeu que aquela situação desagradava a Deus. E é isso que Deus quer que nós façamos, que nós tenhamos. Ele ama o pecador, entendam isso, a diferença está aí. Ele ama o pecador, mas Ele não tolera 1 segundo de pecado. Ele não tolera que vivamos no pecado, que continuemos no pecado. Ele não tolera isso, mas Ele te ama. Ele continua investindo em você. E aí quando Cristo morre, e a morte era por desobediência. A morte, nós morremos porque somos desobedientes. Esse é o resultado e o porquê da nossa morte. Agora, Cristo morre pela obediência. Olha que contraste. Mas quando Ele morre pela obediência, Ele expressa a máxima certeza e expressão, melhor dizendo, de obediência a Deus, de ser inocente e morrer porque Deus queria que ele morresse. Esse era o propósito do corpo de Jesus, daquele homem, daquele ser humano Jesus, o Jesus homem, que nasceu do ventre de uma mulher, que viveu, que se formou, que era homem comum como eu e você. O propósito desse homem, Jesus, era morrer no Calvário. E esse homem Jesus, consolidado,
junto com o Espírito Santo de Deus, concordou: não, eu quero obedecer, eu vou obedecer ao Pai, eu coloco a minha vida em obediência a tudo que Deus tem para mim. Essa expressão máxima de obediência é que atraiu, queridos, quando Jesus estava no Calvário morrendo, ele atraiu como um imã gigantesco todas as expressões e formas de desobediência da humanidade sobre ele. Por quê? Porque ele morreu, porque ele entregou a vida dele. Então toda expressão, todo pecado que possa ser cometido pela humanidade, que leva o homem a morrer, foi lançada sobre Jesus. Quando Jesus morre, ele suga, ele traz o poder que dominava o homem pela desobediência sobre si na obediência. Então ele desmascara os poderes, como Paulo explica lá em Filipenses, ele desmascara os poderes espirituais, não, acho que é Coríntios mesmo, ele desmascara esse poder, esse trunfo que o inimigo tinha sobre a vida do homem de viver uma vida de desobediência, agora sobre ele que estava obedecendo a esse ponto. Então, queridos, nesse poder, nessa autoridade, Jesus ressuscita dos mortos, porque ele recebeu autoridade no céu, na terra, debaixo da terra. E aí é o que a palavra diz, o que a Bíblia nos ensina. A esse Jesus, quando você aceita Jesus por querer viver uma vida de obediência, você recebe na sua vida o Espírito de Cristo para viver essa vida de obediência. Por isso que os seus pecados são apagados, porque quando você vem à frente, quando você aceitou Jesus, quando você entregou a sua vida, nesse entendimento, os seus pecados foram apagados, porque você veio no entendimento de aceitar a Jesus e viver uma vida de obediência. A minha preocupação é que muitos vão à frente não com a intenção de viver uma vida de obediência, mas é para quê? Porque de repente o marido está indo, aí vai acompanhar, porque o filho está indo e vai querer acompanhar, porque de repente quer restaurar alguma coisa, vai à frente, quer restaurar a saúde, quer uma coisa, vai à frente. Quantas pessoas, que eu já tive gente aqui que estava passando com problema de câncer, veio, nós oramos, cuidamos, quando resolveu uma melhoria, quando foi no médico, resolveu uma melhora, abandonou, sumiu. Depois de um tempo, eu sei que ele morreu, mas abandonou, porque o interesse dele era o quê? Era ser curado. Muitos têm o interesse de ser abençoados, então vem para Jesus não com o interesse de viver uma vida de obediência, mas para receber, como se fosse uma moeda de troca. Isso não tem salvação, isso não tem graça, isso não tem resultado. E nós precisamos, queridos, nós precisamos entender. Eu quero deixar uma reflexão para você, nesse sentido, como você aceitou a Jesus. No dia em que você aceitou a Jesus, no dia que você tomou a decisão de frequentar a igreja, seja essa ou qualquer outra, você tinha o seu entendimento que você estava entregando a sua vida para obedecer a Cristo segundo a palavra de Deus e abandonar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados? Porque muitos estão na igreja, queridos, vivendo uma vida que não é resultado de uma decisão de obediência, foi por outras circunstâncias, e por causa de outras circunstâncias, não consegue viver um evangelho verdadeiro, tem dificuldade de obedecer, tem dificuldade de botar em prática a palavra de Deus, tem dificuldade de ter fé. Eu sei que às vezes é difícil, diante de situações, você ter fé, mas se você crer, se você confiar, Deus, Ele vai fazer. Eu separei um testemunho aqui. Eu não vou dar esse testemunho não, que é da minha vida, eu vou dar em outro momento, para não tomar muito tempo, mas fala acerca disso, fala de você acreditar naquilo que Deus fala para você fazer. Às vezes Deus fala assim, você precisa fazer isso, Senhor, mas como é que vai ficar, e fica inventando desculpa, e fica enrolando Deus, cozinhando Deus em banho-maria. Só que a morte está aí, e as situações acabam acontecendo, e aí a pessoa é pega numa situação que infelizmente não era o que Deus queria, mas que... Bom, quero deixar com os irmãos aqui
3 perguntas para nós fecharmos esse momento aqui. Primeira pergunta, presta atenção. Se a igreja, se nós aqui, dependêssemos, se nós aqui, o púlpito aqui, eu aqui, o ensinamento da igreja, dependesse hoje do seu estudo bíblico semanal, se nós aqui, se eu aqui pregando, se o que é ensinado, dependesse do seu estudo bíblico semanal, essa igreja permaneceria firme ou cairia no primeiro engano? Entenderam a pergunta? Se fosse ensinado, vou falar de outro jeito, se fosse ensinado aqui, o que você lê lá na sua casa, que você medita na Bíblia, você acha que essa igreja estaria ensinando a palavra, estaria forte, fortalecida? Teria mensagem domingo, daquilo que você estudou durante a semana? Outra coisa, você tem opiniões, faz escolhas e toma atitudes embasado na palavra de Deus, ou se vê levado por circunstâncias do momento ou pelo conceito da sociedade? Ou seja, o que você está falando, o que você está decidindo, quais são as suas escolhas, suas atitudes, elas são embasadas na palavra, na verdade? Ou simplesmente você está sendo levado pelas circunstâncias da sociedade, pela circunstância que te cerca no momento, pela oportunidade que o mundo te oferece? Outra e última pergunta: você filtra o que consome na internet pela Bíblia, ou aceita tudo pela fama do pregador? Essas 3 perguntas eu quero deixar para você, meu irmão, minha irmã, para que você esteja meditando, para que você esteja analisando, fazendo uma reflexão acerca da sua vida. Entenda que a minha preocupação, queridos, é simplesmente e unicamente trazer para você a compreensão, para que você possa se defender de momentos que eu não vou estar presente. Eu não vou estar presente na vida de ninguém 24 horas, e vai haver situações que você vai se ver tendo que tomar uma decisão, tendo que se envolver em algo, ou então não se envolver em algo. Eu não vou estar presente, e às vezes você vai tentar ligar e não vai conseguir. E aí o que você vai fazer? Que decisão você vai tomar? Que resposta você vai dar? Que escolha você vai fazer? É isso que a Bíblia ensina, para que você tenha, ainda que seja difícil, queridos, ainda que seja difícil a sua escolha, mas se você faz a escolha baseado na palavra, na verdade, é Deus que vai te abençoar, é Deus que vai abrir a porta, é Deus que vai te fazer experimentar o valor que você tem para Ele, e como Ele cuida de você, como Ele te ama, quando você abre mão. É isso que eu queria contar de testemunho. Quando eu abri mão de todo o meu sonho, abri mão de tudo que eu tinha, abri mão para obedecer a Deus, e Deus fez algo tremendo na minha vida, uma experiência que eu não esqueço. O que Ele fez foi sobrenatural, por obedecer, por obedecer. Eu experimentei algo de Deus de uma forma assim, a Anja sabe disso, algo tremendo, queridos. Não tem como justificar isso humanamente falando, porque Deus agiu mediante a minha obediência, a minha atitude de obediência. Mesmo falando assim, não, ainda que eu tome prejuízo, ainda que eu perca os meus sonhos, a minha padaria, minha fonte de renda, mas eu não abro mão de obedecer a Deus. E Deus me honrou, queridos, de uma forma tremendamente. Amém? Eu quero fazer uma oração com você, meu amado. Para encerrar essa mensagem, eu quero fazer uma oração com você. Eu quero que você que tem convicção, eu não quero de maneira nenhuma, queridos, pedir ninguém que vem aqui na frente num constrangimento. De repente você que está tantos anos na igreja, e talvez você se enquadre nessa característica. Poxa, mas eu fui para Jesus, mas eu realmente não fui com esse entendimento, eu não fui com essa compreensão, eu fui porque fui embalado numa situação, numa necessidade da época. E aí justifica até porque você tem dificuldade de ler a Bíblia, de entender. Eu conheci uma pessoa, cuidei de uma pessoa, que ela chegou a dizer para mim o seguinte, assim, ó, eu não suporto ler a Bíblia, eu não aguento ler a Bíblia.
Eu fico incomodado ao ler a Bíblia. Crente, nascido no berço evangélico. Eu fico assim, meu Deus, como é que pode isso? Como entender isso? A Bíblia explica. São pessoas que não foram nascidas em Cristo, não nasceram, se acomodaram, eram frequentadores de igreja, mas nunca tiveram uma experiência de conversão. Então, mas se você essa noite, você que está aí, que de repente o Espírito Santo já esteja falando ao seu coração, trazendo a sua vida, trazendo a sua memória, algo que ele esperava, entendeu? Não compreendeu na época, você poderá fazer essa oração, e com um coração sincero, você fale para dizer, Senhor, eu quando decidi caminhar, Senhor, não foi com essa intenção, mas hoje eu quero renovar os meus votos de fidelidade, até porque você vai participar da ceia do Senhor, e você precisa entender esse compromisso de você comer o pão e tomar o vinho, para que você entenda que isso aqui é uma renovação de um pacto, de algo que você deve entender, deve compreender, para que você não participe indignamente, para que você não seja culpado do corpo e do sangue de Jesus, mas que você seja renovado espiritualmente, para que você tenha alegria, disposição de cumprir, de viver a palavra na sua vida. Você fecha os seus olhos, você, meu irmão, poderá fazer essa oração comigo. Eu vou lê-la direto, você não precisa repetir em voz alta, apenas para você mesmo. Eu vou fazer essa oração, se você quer fazer, eu faço essa oração, vou fazer para mim, mas se você quiser fazer, faça aí, não precisa fazer de voz alta, mas eu vou fazer essa oração. Meu Deus, a tua santidade, nós te agradecemos pelo privilégio de termos a tua palavra revelada. Obrigado, Senhor, que não nos deixou às escuras, mas nos deu um perdão seguro, infalível e eterno, para guiar os nossos passos. Pai, nós te pedimos perdão pelas vezes em que fomos negligentes com a tua escritura. Perdoa-nos pelo analfabetismo bíblico, pela preguiça de estudar e por tantas vezes aceitarmos novidades e facilidades sem antes consultar a tua lei. Que o teu Espírito Santo gere em nós, a partir de hoje, uma fome desesperada pela tua verdade. Faz de nós crentes bereanos, que examinemos e conferimos tudo à luz da tua palavra. Guarda a nossa mente de toda distorção e heresia sutil. Repreendemos todo legalismo que tenta anular a tua graça e toda falsa liberdade que tenta camuflar o pecado. Que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz e a tua soberana graça sejam sempre o centro e a suficiente da nossa fé. Que ao sairmos deste lugar, a tua palavra seja a lâmpada para os nossos pés e o filtro para tudo o que ouvirmos, lermos e assistirmos, blindados pela tua verdade e firmados no verdadeiro evangelho que nos libertou. Em nome de Jesus Cristo, nosso único Salvador e Senhor, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Eu quero te convidar para que você possa vir às terças-feiras para estudar a palavra de Deus. Tem sido tão bom, tem sido tão edificante. Pessoas têm saído aqui, queridos. Uma pessoa que não tem podido vir, ela falou para mim há um tempo atrás: pastor, eu estive tantos anos dentro da igreja,
quantos anos e eu não sabia, eu não ouvia isso que tenho aprendido aqui. Eu não sabia. Queridos, eu não sou melhor do que ninguém. Aqui é um lugar simples. Eu não tenho pós-graduação de nada, eu não tenho nem estudo, queridos. Nem estudo eu tenho. Eu só tenho um ensino fundamental. Mas eu amo as Escrituras, porque essa palavra transformou a minha vida. Essa palavra me livrou de tantas coisas que esse mundo sugeriu. Eu não só sucumbi a este mundo porque eu acreditei e li a palavra de Deus. E o Senhor sempre me amparou, sempre me livrou, sempre supriu, sempre me orientou. Toda a minha vida, tudo que tenho, tudo que sou, eu devo a Ele e devo a sua palavra. Eu quero que você viva o mesmo. Eu não quero que você fique à mercê das situações, ciladas do inimigo, sugestões deste mundo, dessa sociedade, mas que você tenha discernimento, que você tenha sabedoria, que você encontre e saiba o que Deus tem com a sua vida, o propósito que Ele tem com você. Nós não podemos só, queridos, ficar envolvido com trabalho, com lazer, com filmes, séries, com entretenimento. Eu não sou contra, porque eu também assisto, eu também gosto, mas nós não podemos fazer disso o nosso único motivo de viver. Existe algo mais excelente, algo mais nobre, algo mais eterno, que é conhecer a palavra, conhecer o Senhor e estar envolvido na sua obra, no propósito que Ele tem para cada um de nós. O meu zelo como pastor, queridos, é te orientar. Se eu pudesse, eu sairia e pegaria cada um de vocês em casa para trazer às terças-feiras. Mas isso não seria sábio. É você que tem que desejar. É você que tem que dar importância. É você que tem que valorizar. Mas tudo que eu desejo é que você conheça as Escrituras e viva uma vida que agrada a Deus. Porque naquele dia que Ele vier buscar a sua igreja, entenda isso, a palavra é muito clara sobre isso. O dia que o Senhor vier, como nós lemos lá em Tessalonicenses, com suada trombeta, com alaridos, a voz do arcanjo, o Senhor virá para buscar quem? Não é a igreja batista, não é a igreja assembleia, nem presbiteriana, não é a denominação. A igreja que Ele virá buscar é aqueles que viveram uma vida de obediência. Uma vida de obediência. Teve zelo em ler a palavra, de saber o que Deus queria, qual o propósito. Talvez você esteja pecando. Talvez você esteja levando uma vida que desagrada a Deus, querido. Porque não conhece, porque é tão sutil as coisas de hoje, é tão comum o pecado de hoje, e muitos têm se envolvido, que não conseguem enxergar, diferenciar. Pessoas que não estão aí, não compreendem. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e falando de um certo lugar que ensina algumas coisas distorcidas da palavra de Deus, ela falou assim: não, eu não vejo isso. Mas não vê porque não conhece a Bíblia, não conhece a palavra, por isso que não vê, é cego, não consegue discernir o certo do errado, o santo e o profano, o que agrada e o que desagrada, o que é lei e o que não é lei, o que é vontade de Deus e o que é vontade do diabo. Só a palavra de Deus vai te dar discernimento, só a palavra de Deus vai te dar conduta. Aleluia. Senhor, nos conceda uma semana de vitória sobre nós mesmos, sobre nossas paixões, sobre o nosso eu. Ajuda-nos, Senhor,
para vivermos essa semana a transparência daquele que habita em nós. Seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja nas ruas, no trânsito, aonde quer que estejamos, que possamos, ó Deus, permitir que a Tua glória brilhe através de nós. Que possamos, ó Deus, abençoar aqueles que estão ao nosso redor, com esse brilho, com essa glória. Senhor, nos dê sabedoria para podermos permitir que essa glória, esse brilho de dentro de nós e possa refletir ao mundo. Não queremos ofuscar, não queremos esconder, mas queremos permitir, Senhor Deus, que ela seja, Senhor Deus, vista por todos que estão ao nosso redor. Ajude-nos, Senhor Deus, porque esse é o propósito que o Senhor tem com a igreja. Abençoe os lares que aqui estão representados. Abençoe as vidas que aqui se encontram. Conceda a eles, ó Deus, a Tua graça, o Teu amor, o Teu favor, a Tua unção, para que possamos a cada dia vencer, Senhor, e ser agradável a Ti. É o que nós te pedimos, agradecidos imensamente, no nome daquele que vive e reina eternamente, Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos levantar nossas mãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos dizer todos juntos? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, sejam conosco e com os nossos irmãos, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente, meu amado.